Todos os dias eu encontro pessoas preocupadas, o que tem de errado com elas por elas serem ansiosas ou por elas se sentirem estressadas, nervosas. Eu ainda encontro em 2026 pessoas que se culpam pelas emoções que sentem. Então, se sentem tristes, problematizam a tristeza, se sentem envergonhadas. Lógico que as emoções, o espectro negativo das emoções, tem um sabor amargo, um sabor extremo. Por isso que a gente quer evitar sentir vergonha, medo, culpa. Mas faz parte do ser humano, né? Faz parte dessa espécie que é a espécie humana. E faz parte desse planeta que a gente vive sentir essas emoções. Então não tem nada de errado com você em se sentir triste, culpado, envergonhado, com medo, com raiva. Você vai sentir, você está vivo, né? Lógico que quando o espectro da tristeza muito profunda, aí é uma doença, depressão, uma ansiedade muito extrema, síndrome do pânico, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu nem sou médico, nem sou psicólogo, mas sou uma pessoa que estou aqui observando a vida sob outros ângulos. A meditação, que é a minha área de atuação, me coloca nesse lugar de observador. E talvez, às vezes, a gente tirar um pouquinho esse lugar de perceber que somos humanos e é normal nos sentirmos assim, a gente sai daquele lugar de querer consertar as coisas, que é um lugar desconfortável de se ficar, né? Se você... Tem dois riscos aqui, né? Se você quer consertar demais, se consertar, consertar o mundo, então você cai em dois problemas. Essa autoexigência por um ideal que você criou, que a sociedade te vendeu, de que você deveria ser assim. Então você não se aceita e você não se aceita como humano e fica complicado. E também, ou você sai como um super-herói, querendo mudar o mundo, mudar a opinião do mundo, consertar o mundo. Não que a gente não tenha esse papel de influenciar o mundo e deixar o mundo melhor para as nossas próximas gerações. Mas esse lugar de salvador da pátria, esse lugar de perseguir um ideal e querer consertar-se a si mesmo e consertar os outros, é um lugar cansativo, de muita palestrinha, né? Assim, aquela coisa que a gente escuta, a pessoa que é palestrinha, né? Que na linguagem dos jovens é aquela pessoa que fica lição de moral, esse lugar de eu tenho, eu sou e você não tem, ou eu sei e você não sabe, deixa eu te ensinar. Eu acho um lugar muito cansativo. E eu percebo hoje nas mídias sociais uma sobrecarga de grandes autoridades falando sobre o tema, o que me cansa também, né? Eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, eu gosto de fazer observações e dividir as observações. Porque a meditação, ela gera aquilo que eu chamo de expansão de consciência. Você tem um olhar sobre as coisas. Você observa. Observar e entender não significa, muitas vezes, querer mudar e querer consertar. Isso é algo que eu tento, me esforço, não sei se eu consigo. Eu tento, no meu dia a dia, observar, buscar entender. E lógico que através da compreensão de buscar entender, às vezes, já gera um alívio. Entender um pouco as coisas gera entender que é humano sentir raiva, medo, culpa. Quando eu sinto essas emoções, eu pego mais leve comigo mesmo, me acolho mais. Então isso acontece. Entender ajuda, não que entender resolva. Você entender que você está com sobrepeso e se acolher, por exemplo, você pode buscar formas de resolver essa situação que você tem, se isso te incomoda, né? Comprometimento da saúde, etc. Então você vai atrás de querer melhorar. Mas consertar, eu acho perigoso ficar nesse viés do conserto constantemente. Fica num lugar muito neurótico, né? De ficar tentando controlar as coisas e controlar o que é incontrolável. A vida é incontrolável. Há um limite daquilo que a gente consegue mudar na nossa natureza, né?
Eu não consigo mexer um botão em 2026, ainda não, onde eu não sinta raiva, onde eu não sinta medo, onde eu não sinta culpa, onde eu não sinta frio, não sinta calor. Assim, é difícil a gente fugir dessas sensações, né? E óbvio, como a gente falei no começo do vídeo, tem um espectro que é meio chato o sabor do medo, da culpa, da vergonha. A gente não gosta de sentir essas emoções e prefere sentir paz, amor, alegria. Mas todos eles fluem. Por isso que, e aí eu vou fazer um pouco propaganda da minha área, que a meditação, para mim, ela é um carro-chefe para ter qualidade de vida, porque ela coloca nesse lugar de observador, mas um observador compassivo, um observador paciente para com o mundo, para com os problemas do mundo, para com as limitações do mundo e as minhas próprias limitações, que é um olhar mais espiritual, talvez a gente pudesse chamar assim, um lugar de mais sabedoria perante as dificuldades do mundo, onde você pode buscar melhorias, mas não consertar, onde você pode buscar mudança, mas não num lugar de crítica, não num lugar de ataque, não num lugar de ofensa, se ofender, ofender o próximo, que é muito louco como o mundo tá assim hoje em dia, né? Quando você entra nas mídias sociais, os comentários que vêm mostra a descompensação geral e o adoecimento mental e emocional de grande parte da população humana. Nossa raça vem adoecida aí, né? Não é à toa que o mundo tá o que tá hoje em dia, né? Mas eu faço votos, eu tenho esperança. Eu faço a minha mudança, eu gravo meu vídeo, eu atendo os meus clientes, eu escrevo meu livro, eu cuido muito bem das minhas filhas e busco fazer com elas uma educação muito diferente da que eu recebi. Eu recebi uma educação muito automatizada, que vinha de padrões, e tentei quebrar no meu ciclo para que as próximas gerações venham numa forma diferente, o que é difícil, né? A gente mudar hábitos culturais, como, por exemplo, usar a violência para educar as minhas filhas. Elas têm 6 e 7 anos. Eu jamais coloquei elas de castigo, jamais bati nelas. E as pessoas dizem que elas são muito educadas, muito respeitadoras. Eu acredito que elas sejam. Lógico que dá muito mais trabalho educar na base da conversa, do diálogo, do amor, do apego estável, do que da ameaça, do isolamento, da violência verbal, física, de castigo. E com uma ameaça você mudar comportamento é mais rápido, né? Não usei, nem eu nem minha esposa, fizemos um esforço e fazemos todos os dias para educá-las com amor. Isso já é uma contribuição, grande contribuição para a humanidade, testar novos modelos de parentalidade, saindo um pouco daquele lugar da violência, da ameaça, do medo, como bons educadores. A gente ainda escuta as pessoas falando, nossa, porque na época dos meus avós era tudo tão melhor, as pessoas apanhavam e por isso elas aprendiam. Essas pessoas que propagam violência. E olha, não é verdade. Mas a gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Mas voltando, cuidado pra gente não cair, eu falo eu junto aqui, a gente pode se ajudar nesse processo, a gente não cair nesse lugar de querer consertar ou chegar no ideal de si mesmo e pro mundo. O que você acha? Escreve seu comentário, dá um like aqui nesse vídeo.